Queridos amigos e irmãos, não somente espíritas, mas qualquer uma outra pessoa que esteja passando por uma depressão, por um sofrimento, por uma agonia de viver, porque a vida, embora seja de brilho, embora seja de beleza, embora seja preciosa, muitos não resistem às provações. Muitos não suportam os embates, as vicissitudes da vida. Em sendo espírita, essa possibilidade de compreender a vida amplia-se ao infinito. Porque aqueles que desconhecem de que teve muitas existências, aqueles que não sabem que esta vida atual é o resultado de um somatório de todas as existências que já passou, que desconhece que os pais, os irmãos, a família no qual está inserido ou inserida, tem íntima ligação com seus problemas, com seus dilemas, com suas lutas interiores. Muitos não conseguem captar qual é o sentido da vida. Muitos se perguntam: o que é que eu estou fazendo aqui no mundo? Qual é a minha importância no contexto universal? Não compreendendo que nós fazemos parte de uma grande engrenagem dos filhos de Deus, que todos nós caminhamos num processo educativo e evolutivo para um dia recebermos de suas mãos gloriosas tarefas angelicais de cooperar, de sermos co-criadores com Ele num processo de permanente evolução. Setembro aproxima-se. E no mês de setembro, o ser humano volta-se para tentar compreender a luta e os dilemas que passa aquele que tenta destruir a vida, desconhecendo que só quem tem direito de tirar a nossa vida é o Pai Criador. Essas pessoas que muitas vezes se matam pensam que, por engano, por equívoco, que estão solucionando os seus problemas, estando fugindo de enfrentá-los. É triste. É muito triste a situação daquele que mata seu próprio corpo. Porque sabemos que esta vida aqui na Terra é um embate permanente e que só o fato de nascermos no mundo já temos solucionado, enfrentado 50% das nossas tarefas aqui no mundo. Porque passar pela gestação dos 9 meses, sem fugir de uma nova encarnação, já é uma vitória. Porém, no decorrer da vida, surgem problemas, amarguras, tristezas, decepções,
que muitas vezes a pessoa imagina que são insuportáveis, são impossíveis de serem superadas. Mas nós vamos compreender que trata-se de uma visão equivocada das emoções e dos sentimentos. E que nada para nós, em momento algum, é impossível de ser vencido. Mesmo porque São Luís e Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, na questão 495, nos afirma com todas as letras que nenhum ser humano, que nenhum filho de Deus, onde esteja vivendo, passa por uma provação que seja superior às suas próprias forças. Em sendo assim, não há motivos para o suicídio. Porquanto todos os sofrimentos que estamos passando podem ser superados, suplantados. E se nós, em dado instante, sentimos-nos vencidos e sentimos que o peso das provações nossas são maiores do que nossas forças, é por uma razão. É porque não buscamos auxílio. Mesmo quando falta auxílio físico de pessoas amigas, mas dentro de nós, ao nosso lado, no mundo interior, nós temos o auxílio do nosso anjo da guarda, do nosso guia protetor, porque Deus colocou ao lado de cada um de nós alguém que zela, que cuida e que nos ama bastante. E como se não bastasse, o Mestre Jesus prontificou-se a nos auxiliar nos momentos mais difíceis. Vinde a mim, todo aquele que estejam cansados, que eu vos aliviarei. Meu fardo é leve e meu jugo é suave. Então essa promessa do Cristo é uma promessa para todos nós, mas infelizmente as pessoas, muitas delas, desconhecem esse segredo extraordinário das vidas sucessivas. Muitos deles não conhecem a reencarnação e a doutrina espírita. Então se vê numa situação de uma vida só, imaginando que está vivendo pela primeira vez e se pergunta por que eu sofro tanto e o vizinho não sofre? Por que eu passo por dificuldade e o outro não passa? Então essas interrogações vai minando as forças de toda pessoa que não sabe, que não consegue, que não arranja forças para vencer. Mas à medida em que buscamos força íntima, interior, na nossa consciência, no mundo interno, com auxílio do nosso mentor espiritual e de Jesus, nós conseguiremos vencer todas as provas. O psiquiatra austríaco Viktor Frankl, ele passou por duríssimas provas aqui na Terra, talvez as maiores que o ser humano possa passar. E ele não optou em se matar, em tirar sua própria vida. Porque ele tinha dentro dele aquela convicção de que existe um sentido para se viver. Intuitivamente ele sentia que a vida era importante para o nosso processo evolutivo. E a gente vê tantas pessoas, tantos jovens, que se matam porque as notas na universidade estão fracas. Se matam porque não se sente amado pelos pais.
sem saberem que muitas vezes nasceram com aqueles pais para criar os vínculos de amor, porque no passado eram adversários. Muitos tiram a própria vida porque acabou-se um namoro, porque se desfez um laço de amizade, quando a vida é cheia de desafios. E a gente, quando vê a história de Viktor Frankl, uma história de testemunhos fabulosos, em que ele nasceu na Áustria, no ano de 1905, e que tinha uma vida tranquila, e que desde o começo ele embrenha-se pela medicina, pela psiquiatria, e defende a tese de que a vida tem um sentido. É quando surge a Segunda Grande Guerra Mundial, como era de família judia, os seus familiares foram presos. E ele teve a oportunidade de ver seu pai se arrastado, cadavérico, com tuberculose, nos campos de concentração, até encontrar a morte. De ver sua própria mãe, que ele tanto amava, ir para a câmara de gás, de ele presenciar dezenas de prisioneiros que corriam e se abraçavam às redes eletrificadas para morrerem eletrocutados. E ele dizia: não, a vida tem um sentido. É preciso lutar por viver. Por viver. Então ele cria a logoterapia, a terapia do sentido. E ele diz: como descobrir o sentido da vida? De 3 maneiras básicas. Fazendo alguma coisa, ou seja, trabalhando. É não sendo ocioso, porque, como diz o ditado, mente desocupada é casa do demônio, do Satanás. Então a mente tem que ter uma atividade, alguma coisa por fazer. O primeiro caminho para descobrir o sentido da vida é fazer algo. O segundo caminho é sentir-se tocado pela pluma do amor, para viver um grande amor, que dá o sentido da vida, o amor, vivenciar o amor. E terceiro e último ângulo dessa visão de Viktor Frankl para a compreensão do sentido da vida é o caso do sofrimento. Só o sofrimento nos ensina realmente a viver e nos fortalece e nos torna fortes o suficiente para suplantarmos todas as adversidades. Todas as adversidades. O sofrimento é muitíssimo importante, porque é o sofrimento a forja da alma, que retempera, deixando fortalecida. E, portanto, aqueles que fogem do sofrimento pelo caminho tenebroso, obscuro do suicídio, buscando encontrar uma solução, vai encontrar-se com a realidade de que a vida continua. Mata-se o corpo, mas a alma é imortal. E aquilo que se pensava ser uma solução é um agravamento dos problemas, porque aquela pessoa que se matou por envenenamento retornará com problemas gástricos profundos. Aquele que se matou dando um tiro no cérebro nasce com problemas mentais seríssimos, esquizofrênico. Então o suicídio não é solução. É a fuga da responsabilidade. É a fuga da grande batalha da própria vida. É a falta de humildade diante dos problemas.
É a falta de serenidade, de fé em Deus, de confiança no Altíssimo. É não sentir-se capaz de suportar um trabalho aparentemente humilhante por vaidade, porque perdeu a riqueza, porque agora é pobre e agora quer se matar. Nós sentimos-nos envergonhados perante a sociedade, mas não nos envergonhamos perante as leis divinas. E pagamos caríssimo por isso. Caríssimo. Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, conta que ele vai subindo ao monte, assenta-se, e ao redor dele assentam-se também os seus apóstolos, e ele começa o sermão do monte. E ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados ou felizes. Felizes os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados ou felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados que forem perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, quando Jesus diz o Sermão do Monte, ele nos fala diretamente ao coração de que a aprovação, o sofrimento, a lágrima, a dor, são os grandes artifícios para o nosso processo de fortalecimento da alma. Ele próprio deu o exemplo, o testemunho, deixando-se crucificar. Ele não tinha medo do sofrimento físico. Não tinha medo de forma alguma. Então nós precisamos compreender as nossas emoções. Nós precisamos identificar o que se passa conosco. As emoções são muitas. A inveja, a ambição, o ódio, a ira, as paixões, são emoções com as quais nós convivemos. A vergonha. A vergonha nos acompanha a vida toda. Ela é importante porque com a vergonha nós identificamos nossas falhas, estimulamos a nossa humildade e tentamos nos corrigir. Com o medo, a gente se livra de possíveis fatos deletérios que nos levem à beira da morte. O medo é importante para nos salvaguardar. A raiva é importante para que a gente aprenda a se libertar de certos adversários, municiando-nos de novas forças. A alegria é o grande sonho de todos nós. Mas a alegria só vem com a realização dos nossos desejos. A alegria só vem com a consciência tranquila de ter praticado os bens que Deus nos favoreceu. Ah, como é bom, como é maravilhoso o Pai. Como Deus é fantasticamente bom, bondoso, nos abençoando e nos perdoando, nos fortalecendo sempre, sempre. Temos muitas vezes medo das paixões, dos impulsos, mas eles são importantes e fundamentais na vida. Na questão 908 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade nos explica que as paixões são como um corcel selvagem, que é importante quando ele é dominado e perigoso quando nos domina. As paixões são a grande alavanca que nos impulsiona para frente. É preciso estar envolvido com paixões. Mahatma Gandhi dizia que a ira, quando controlada em todo o seu poder, é capaz de movimentar o mundo inteiro. Então, não temamos as paixões.
As emoções todas elas são importantes, contanto que sejam pautadas no controle e no domínio. No Apocalipse, no capítulo 3, Jesus diz: sei que nem és frio nem quente, és morno. E já que não és frio nem quente, oxalá foste frio ou quente, mas não és, por isso eu vomito. Querendo Jesus nos ensinar que ser quente é ser cheio de altivez, de coragem, de bravura, de paixões. Ser frio é ser metódico, é usar a razão, a lógica para assim vencer. Mas ser morno, nem ser frio, nem ser quente, nem ser bom, nem ser mal, nem ser sensível, nem ser insensível. Aquele que vive sobre o muro, triste dele, porque Deus quer que sejamos impulsionados por essa força das grandes emoções que nos chama para galgarmos postos maiores e mais altos. Vamos pensar na vida e vamos viver. Vamos ter coragem e vencer todas as adversidades com todas as forças de nossa alma. E se nos faltarem forças, recorramos ao nosso anjo da guarda, que não nos faltará. E se nosso anjo da guarda não puder nos auxiliar naquele momento, recorramos ao coração magnânimo de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviareis. Essa promessa do Cristo, ela está presente em nós, hoje e sempre. Entreguemos em suas mãos o nosso amor, a nossa dedicação, porque nós podemos mudar o mundo, nós podemos mudar a nós próprios, vencendo as emoções nossas, substituindo as emoções más pelas purificadas, trabalhando nossa intimidade, nosso coração, nossos sentimentos. Porque Deus está conosco e a vida se esprai pelo infinito e que cada existência é um degrau a mais, uma escala a mais em nosso processo educativo. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja. Senhor Jesus, Mestre Supremo de nossas vidas, te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que do vosso coração generoso tem jorrado sobre todos os homens e mulheres da terra, todo o planeta, todos os seus habitantes. Obrigado por teres vindo até nós com o vosso evangelho de luz e de salvação. Ensina-nos, Senhor, a tolerância, a compreensão, o amor, a compaixão, a piedade, a misericórdia. Dai-nos coragem, força e fé nessa caminhada, nessa escalonada das baixadas da terra ao vosso coração misericordioso. Ensina-nos, Senhor, a nos voltarmos para dentro de nós mesmos, para buscarmos a essência viva que está dentro de cada um dos filhos de Deus. Apontaste, Senhor, que o reino dos céus está dentro de cada um de nós. Que venha esse reino de amor, de compaixão e de misericórdia. Abençoa todos os homens, todos os governantes, todos os dirigentes de povos, os nossos cientistas, para que produzam cada vez mais descobertas
para que elimine de uma vez por todas essa pandemia que nos visita na atualidade. Fica conosco, Senhor, nos abençoando, nos amparando e nos fortalecendo, hoje e por todo sempre.